Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema chave do direito do trabalho: os prazos. Até quando dá para buscar um direito na justiça? Nós demos uma olhada na lei, nas súmulas do TST, e olha, entender esses limites de tempo é muito importante. Nossa conversa aqui vai ser para tentar desmistificar isso, né? Quando que um direito pode ser cobrado e quando, infelizmente, o tempo leva ele embora. Com certeza. É fundamental entender prescrição e decadência para ter segurança jurídica, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador. São esses prazos que definem até quando uma questão trabalhista pode ser discutida, para não ficar tudo aberto para sempre. Perfeito. E para começar do começo mesmo, qual é a diferença básica entre prescrição e decadência? Esses termos aparecem muito, né? Ótima pergunta para a gente alinhar. Então, a prescrição é, pensando lá no Código Civil que se aplica aqui, é quando você perde a pretensão. Ou seja, o direito até existe, mas você perde a chance de ir lá na justiça para exigir ele. O foco é dar estabilidade e segurança jurídica com o tempo. Ah, então o direito não some, some a chance de cobrar na justiça. Exato. Já a decadência, não. A decadência é mais forte, digamos assim. É a perda do próprio direito mesmo, porque você não exerceu ele no prazo que a lei dava. Um exemplo clássico na CLT é o prazo de 30 dias para o patrão abrir inquérito de falta grave. Se ele perder esse prazo, já era. Perdeu o direito de usar aquela falta para justa causa. Entendi, bem diferente mesmo. E tem um detalhe prático crucial. Aquelas regras de pausar ou zerar o prazo da prescrição, sabe? Interrupção, suspensão, normalmente elas não valem para decadência. A não ser que a lei diga que vale, como está lá no artigo 207 do Código Civil. Mas a regra geral é que não se aplica. Certo. Bom, focando na prescrição trabalhista agora. Quais são aqueles prazos principais que todo mundo tem que saber? A Constituição e a CLT definem isso bem, né? Sim, sim. Os prazos básicos estão lá no artigo 7º da Constituição e no 11 da CLT. São basicamente dois. Primeiro, a prescrição bienal. O trabalhador tem até 2 anos, depois que o contrato acaba, para entrar com ação na Justiça do Trabalho. 2 anos depois do fim do contrato. Ok. Isso. E junto com essa, tem a prescrição quinquenal. Mesmo que você entre com a ação dentro desses 2 anos, você só pode cobrar as verbas dos últimos 5 anos. E esses 5 anos contam para trás, a partir da data em que você entrou com a ação. Não do fim do contrato, viu? A súmula 308 do TST deixa isso bem claro para quinquenal. É da data do ajuizamento. Ah, então são dois limites. 2 anos para processar depois que sai, e dentro do processo só pode pedir os últimos 5 anos contados de quando entrou com a ação. Entendi. Mas quando exatamente começa a contar esses 2 anos? O fim do contrato às vezes é meio relativo, né? Tem aviso prévio, por exemplo. Exato. O marco inicial é super importante. A CLT diz que a contagem começa no final do prazo do aviso prévio, mesmo que ele seja indenizado. O aviso integra o tempo de serviço para isso. Mesmo indenizado conta? Interessante. É. E se a pessoa trabalhou várias vezes para a mesma empresa em períodos diferentes? Aí a súmula 156 do TST diz que o prazo começa a contar do fim do último contrato, se a ideia for juntar esses períodos. E aquela situação de mudança de regime, de CLT para estatutário, servidor público? Boa lembrança. A súmula 382 do TST trata disso. A prescrição bienal começa a contar a partir dessa mudança de regime. Porque, naquele momento, o contrato de trabalho da CLT acabou, né? Começa outro vínculo com outras regras. Faz sentido. Agora, um ponto que parece gerar muita dúvida é a diferença entre prescrição total e parcial. Principalmente para coisas pagas todo mês, tipo salário, hora extra. Como funciona isso? A súmula 294 ajuda, né? Ajuda. E muito. Essa distinção é crucial. Está na súmula 294 e no artigo 11 da CLT também. É onde muita gente tropeça. Pensa assim. A prescrição total acontece quando o patrão faz uma alteração no contrato que prejudica o trabalhador em parcelas futuras. Mas o direito àquela parcela não estava garantido diretamente na lei. Nesses casos, o prazo para reclamar, geralmente os 5 anos, começa a contar lá da data da alteração contratual, não de cada mês que faltou o pagamento. Um exemplo que o TST dá é pedir reenquadramento. Ah, então se mudou a regra do jogo e essa regra não era lei, o prazo conta da mudança. Isso.
Agora, a prescrição parcial é diferente. Ela acontece quando o direito que foi desrespeitado está assegurado por lei, tipo um direito a um adicional previsto em lei ou equiparação salarial. Mesmo que o patrão mude algo ou deixe de pagar, a prescrição só vai atingir as parcelas vencidas há mais de 5 anos da data que você entrou com a ação. O direito em si não prescreve, só as parcelas mais antigas. Então, a chave é: o direito vinha direto da lei ou era algo do contrato, um regulamento interno, talvez? Exatamente. Se é lei, geralmente a prescrição é parcial, só das parcelas. Se não é lei, a alteração pode gerar prescrição total, do fundo do direito. Entendi. E se o processo já começou, tá lá na justiça, mas fica parado, o tempo pode jogar contra mesmo com o processo rolando? Pode sim. Essa é a famosa prescrição intercorrente, que entrou na CLT com a reforma trabalhista, no artigo 11A. Ela acontece na fase de execução, quando já se decidiu quem tem direito, mas se está tentando cobrar. Se a pessoa que ganhou, o exequente, não cumpre alguma ordem do juiz para fazer a execução andar, por inércia dela, começa a contar um prazo de 2 anos. Se passar esses 2 anos sem a pessoa fazer o que precisava, o juiz pode declarar a prescrição percorrente, até de ofício. Perde-se o direito de executar aquela dívida. Nossa, então tem que ficar atento mesmo depois de ganhar. Mas, falando em prazos, esse relógio da prescrição sempre corre sem parar ou tem como dar uma pausa, um reset? E a suspensão do prazo. A interrupção, como o nome já diz, corta o prazo, zera tudo. E aí ele começa a contar de novo, do zero. No processo do trabalho, a CLT diz que isso acontece uma única vez quando se entra com a reclamação trabalhista. Ah, só de entrar com a ação já interrompe. Isso. Mesmo que seja no juízo errado ou que a ação seja extinta depois sem analisar o mérito. Mais importante, só interrompe para os pedidos que foram feitos naquela ação, os pedidos idênticos. E a suspensão? A suspensão é diferente, ela só pausa o relógio. O tempo que já passou antes da pausa continua valendo. Quando a causa da suspensão acaba, o relógio volta a correr de onde parou. Exemplos. O prazo não corre contra menores de 18 anos. Ou quando se tenta um acordo na comissão de conciliação prévia. O prazo fica suspenso ali durante a tentativa. Ou naquele procedimento para homologar acordo extrajudicial também. E afastamento por doença, INSS, aposentadoria por invalidez. Suspende? Muita gente acha que sim. Pois é, mas aí tem uma pegadinha. O TST tem uma orientação jurisprudencial a 375 que diz que, em regra, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não suspendem a prescrição quinquenal. Não suspendem. Em regra, não. A exceção seria se a pessoa estivesse absolutamente impossibilitada de ir à justiça por causa da doença ou acidente, o que é bem difícil de provar. Então, cuidado com isso. Anotado. Para a gente fechar essa nossa análise dos prazos, tem algum direito trabalhista que simplesmente não prescreve? Que dá para buscar a qualquer tempo? Tem sim. São as ações chamadas de meramente declaratórias. Aquelas que só querem que a justiça reconheça uma situação, sem pedir dinheiro naquele momento. O exemplo clássico é pedir o reconhecimento do vínculo de emprego e a anotação na carteira de trabalho, sabe? Principalmente para poder usar isso lá na Previdência depois. O artigo 11 da CLT fala disso. Esse pedido de reconhecimento não tem prazo. Ah, então para reconhecer o vínculo e anotar a carteira não tem prazo. Para reconhecer e anotar, não. Mas, atenção, se junto com esse reconhecimento você quiser cobrar as verbas daquele período tipo férias, 13º, FGTS que não foram pagos, aí sim, esses pedidos de dinheiro pecuniários que vêm junto com o reconhecimento, esses seguem os prazos normais. 2 anos depois do fim do contrato para entrar e 5 anos para trás nas verbas. Claríssimo. Ou então, o reconhecimento em si não prescreve, mas o dinheiro que ele gera, sim. Bom, ficou muito claro que no direito do trabalho, o tempo é um fator crítico, né? Perder um prazo, às vezes por pouco, pode significar perder o direito. E as regras mudam dependendo do que se pede, quando se pede. Exatamente. Não dá para descuidar dos prazos. É essencial ter atenção a isso. E pensando para frente, né, com tanta mudança no mundo do trabalho, home office, trabalho por aplicativo, novas formas de contratar. Fica a questão, né? Como que a interpretação desses prazos vai evoluir?
Como equilibrar a necessidade de dar uma resposta para quem foi lesado com a segurança jurídica que todo mundo precisa? É um desafio constante. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Para mais conversas e análises como essa, explorando as fontes do direito, considere compartilhar e se inscrever.